Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. A sua presença, a sua companhia é um prazer para nós. Vai chegando, vai sentando aí, vai se acomodando, pegue sua água, porque o papo hoje vai ser um pouquinho mais longo. Vamos conversar, vamos debater. Vamos expor algumas situações da vida do fibromialgico. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal. Fibromialgia, vida funcional. Sim, porque a vida após a fibromialgia. E você vai entender e aprender isso conosco. Então fique com a gente, continue com a gente, convide seus amigos, sua família, seu esposo, seus filhos, para que assista com você. Clique aqui embaixo em se inscrever. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. O seu engajamento é muito importante para que o algoritmo do YouTube leve o nosso vídeo para o maior número de pessoas interessadas nesse tema. Por isso é tão importante. Nós precisamos da sua inscrição, principalmente neste momento, da sua inscrição, para que possamos alcançar essas pessoas que estão à procura de um acalento, né, de uma melhoria, de uma redução dessa dor, que só quem é fibromialgico sabe o que é. No vídeo anterior, eu falei que não iríamos falar de dor, mas falei também que iríamos falar dela. Não iríamos reclamar dela, não é mesmo? Reclamar não adianta, não cura ninguém. Você sabe disso, eu sei disso. Então vamos aqui hoje nos conhecer um pouco mais. Vamos trocar algumas ideias. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, não? Mas traga mais gente para o canal. Traga mais gente porque você estará ajudando muito a quem precisa. A quem precisa. E quem tem dor, tem pressa. No decorrer da última semana, nós tivemos vários vídeos aí falando a respeito de alguns temas que estaremos abordando mais à frente. Temas esses que vai ser em prol da melhoria da qualidade de nossas vidas, assim como tem ocorrido comigo, né? Uma melhoria crescente, devagar, porém constante, cada vez mais longe das crises, como eu falei no último vídeo. E vamos chegar a esse momento das práticas, mas tudo a seu tempo, e logo chegaremos lá. Pode ficar tranquilo que logo chegaremos às nossas práticas. E não se esqueça, volto a repetir, a vida após a fibromialgia, acredite em mim, estou aqui, estou com cara de dor? Não, ontem foi muito ruim, eu postei um videozinho, ontem foi muito ruim, mas ontem foi aquele dia em que eu falei que é aquele dia que, se precisar ficar na cama, fique. Faça aquele repouso. E como foi importante esse repouso meu ontem, olha só. Assista o videozinho pequenininho que eu coloquei e veja a diferença para hoje. E você vai observar que é exatamente o que eu estou falando. É um dia de cada vez, é um dia após dia. Quando tiver que descansar, vá descansar. Hoje
Vamos falar um pouquinho sobre a nossa jornada com a fibromialgia. Não se esqueça, já vai aproveitando e vai comentando. Eu vou repetir isso toda hora porque eu preciso do seu engajamento para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. E vamos falar da nossa jornada com a fibromialgia, contando como foi quando você e eu tivemos a primeira crise. Eu vou falar da minha primeira crise. Aproveita e vá comentando aí, coloca aí nos comentários abaixo. Quando foi a sua primeira crise? Como foi? Fique no vídeo até o final. Não comece assistindo, saia no meio. Tenha paciência, me ouça. Porque eu tenho certeza que o meu depoimento, o meu testemunho para você vai ajudar você a acreditar que é possível sim sair dessa cama, sair desse quarto, olhar lá para fora, se movimentar, passear, viver. É possível. Acredite. E para começar, vou falar hoje da minha primeira crise. E a primeira crise, ela não chega assim por acaso, não. Normalmente ela é a última gota que cai no copo. Apenas não entendíamos. E eu também não entendia. Eu também não percebia. Em agosto de 2017, no dia 17, acordei para ir trabalhar. Eu era professora de artes visuais, lecionava. Acordei para ir trabalhar. E quando eu tentei me mover da cama para me levantar, só saiu um grito da minha garganta que atravessou a minha casa toda. E meu filho, que estava dormindo no outro quarto, do outro lado da casa, escutou. E veio correndo em minha direção, ao meu quarto. E quando ele veio correndo para tentar colocar a mão em mim, para tentar perguntar o que houve, que ele encostou a mão em mim, eu simplesmente falei, para, não encosta a mão em mim. Porque quando ele encostou a mão em mim, eu tive como se fosse uma corrente elétrica passando no meu corpo. Ao tentar levantar o corpo, o meu quadril parecia que estava quebrado em 1000 pedaços, pequenininhos. Era uma dor que ultrapassava a nossa capacidade de sentir dor. Era uma dor inexplicável e, como eu disse anteriormente, era uma dor inexprimível. Além da dor dilacerante, dessa dor dilacerante, essas ondas de choque eram assustadoras. Era como se fizesse um efeito negativo positivo. A pessoa encostava a mão em mim e eu tinha realmente ondas de choque por todo o corpo, como se eu estivesse tendo um curto-circuito. Literalmente, era isso que estava acontecendo. Fui retirada nesse dia da cama, imobilizada, de maca, levada ao hospital de ambulância para uma internação que durou 25 dias. 25 dias. À base de morfina, à base de vários remédios para dor.
E para mim, que achava que eu estava segura no leito de um hospital e que eu seria tratada daquilo que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu fiquei até mesmo um pouco assustada, porque eu vi médicos sem saber o que fazer comigo, sem saber o que estava acontecendo comigo. Era tentativa e erro. Não que eu esteja dizendo que eles não soubessem, é porque realmente não dá para saber quando você chega numa crise nesse estado que eu cheguei ao hospital e o médico olhar de cara e falar é fibromialgia. Realmente não tem como. Mas o fato de ver médicos, de certa forma, tão despreparados para aquela situação, me deixou bem assustada. Bastante assustada. Foram 25 dias de extremo sofrimento. Eram dores de cabeças intensas que me faziam pensar nas piores coisas do mundo. Eram tensões musculares extremas. Tão extremas que eu cheguei a ficar paralisada do pescoço para baixo por 48 horas. 48 horas. Um pouco mais. Literalmente, daqui para baixo meu corpo parou. Tamanha eram as tensões musculares que eu tinha, que meu corpo todo ali parou, se enrijeceu. E foram 2 dias terríveis. E mais doloroso ainda, quando eu vi nos olhos dos meus filhos o pavor de ver do nada, de uma hora para outra, a sua mãe ali, paralisada, sem saber o que poderia vir pela frente, sem saber o que estava acontecendo. E foi um momento de muito sofrimento para toda a família. Para toda a família. Não tem vergonha de falar que foram 48 horas usando fraldas, recebendo alimento na boca, e meus filhos indo ao hospital cuidar de mim, me dar banho, escovar dentes, pentear cabelo. Não tenho vergonha de falar disso. Muito pelo contrário. Apesar da dor, eu tive a confiança de que minha família estava ali. Eu não sabia o que estava acontecendo. Até me emociona um pouco. Mas estavam todos à minha volta. Família, filhos, amigos que me visitavam, que oravam, cada um com a sua fé. Mas foi um momento realmente muito crítico, onde todos realmente que me conheciam passaram a ter assim, uma preocupação muito grande até eu sair daquele hospital. No decorrer desses 25 dias, o meu corpo virou praticamente um boneco de pano. Virou um daqueles bonecos de posto de gasolina, não sei se você já viu,
creio que sim. Aqueles bonecos infláveis que eles põem no posto de gasolina que fica assim se balançando ao sabor do vento. Eu cheguei a esse ponto no hospital. Eu não conseguia ficar de pé sozinha. Tinha que ser com alguém me segurando. E mesmo assim, com essa tremedeira, o corpo todo tremia. Eu não conseguia manter o equilíbrio. Esses efeitos, neste momento, já passado alguns dias de internação, já não era mais somente da dor, mas também era das inúmeras tentativas com medicamentos que eles vinham experimentando, né? E eu tendo reações, né? Eram medicamentos que eu nunca havia tomado, né? Medicamentos que vai ali atuar nos neurônios, nos sinapses, no cérebro. E as reações foram naturais. As reações realmente foram naturais. Mas eu não sabia. Então, para mim, era só sofrimento. E não surtia efeito. Era o pior de tudo. Não aliviava nada. Eu acredito que eu tenha tido uma das piores crises de fibromialgia que você já tenha ouvido falar. E eu realmente espero que eu tenha sido pior, porque eu não quero que ninguém, eu não desejo nem quero que ninguém tenha uma crise igual essa. E é por isso que, passado tanto tempo, e estando agora em situação bem melhor, onde eu mesma consigo administrar o meu tempo e essas dores e as minhas emoções e os meus sentimentos e o meu psicológico, mas só agora realmente eu decidi entrar com este canal para ajudar mais pessoas que são vitimizadas pela síndrome fibromialgica. Sim, porque ela é uma síndrome. Ela não vai te apresentar nenhum defeito físico, ela não vai te apresentar nenhum osso com problema, ela não vai te dar nada físico. A dor, sim, ela é física. A dor, sim, ela é física. Mas, por fim, passados esses 25 dias, os meus filhos tomaram a decisão e exigiram uma alta. Exigiram que os médicos me dessem alta e me levaram para casa. E assim eu fui para casa com um laudo genérico de problemas neurológicos. Muito genérico. Porque na verdade não tinha nada a ver com neurológicos. Ai, não esqueça. Não esqueça de dar o seu like, eu esqueço de falar, eu preciso do seu like, eu preciso do seu comentário, do seu compartilhamento, da sua curtida. Sim, se inscreva aí no canal, aí embaixo, está escrito inscrever-se. Clica aí, inscreva, marca o sininho branquinho para que você receba as notificações sempre que eu postar. Faça isso.
Me ajude a ajudar outras pessoas. Me ajude a fazer com que o YouTube leve esse material, né, esse vídeo para mais longe possível, para o maior número de pessoas possível, porque sabemos que tem muitas pessoas sofrendo neste momento com fibromialgia sem diagnóstico, sem saber o que está acontecendo com ela. Apenas sabe que dói. Então me ajude. Me ajude, compartilha, vai lá, curte, comenta, chama todo mundo, fala vem cá que tem um assunto interessante aqui. Vamos aprender, você que tem fibromialgia, convida alguém para assistir com você, porque isso ajuda a pessoa a entender você. Então traga mais gente. Venha fazer parte dessa grande família em busca de uma tranquilidade e paz. Ok? Vamos lá. Vamos agora retroagir um pouco. Retroagir no tempo um pouquinho só. E voltar para aquelas perguntas que eu fiz lá no vídeo anterior. O que será que houve comigo antes do dia 17 de agosto de 2017? O que será que aconteceu comigo? Para começar, crise de enxaqueca desde os 12 anos e pouco, 13 anos, já me lembro que eu tinha crise de enxaqueca e depois dos 15 anos piorou mais ainda. Pais separados aos 12 anos, 13 anos por aí. Quando eu e meus irmãos percebemos, nós já não tínhamos mais pai em casa. Mas não foi somente a separação, né? Foi o abandono emocional. Ninguém falou nada com os filhos. Ninguém conversou, ninguém dialogou. Crianças têm sentimentos. Isso serve para você que neste momento está aí com suas demandas, inclusive, de casal, e está esquecendo que tem seus filhos ao seu lado. Olhe para eles. Converse com eles. Por pior que seja a situação, dialogue com eles. Criança entende tudo. Mas eu não posso culpar meus pais. Eles viviam numa época em que eles não sabiam, não faziam a mínima ideia do que era acolher um filho no momento de separação. Eles não tinham esse conhecimento. E aposto também que cada um do seu jeito também teve o seu sofrimento. Mas, continuando com o que houve antes do dia 17 de agosto de 2017, houve também um fato extremo aos 15 anos de idade. Um fato extremo que eu carreguei a vida inteira comigo. E a partir daí, eu tive uma companheira quase que inseparável, a depressão. Com o casamento, a chegada dos filhos, eu apenas segurei firme no volante, pisei no acelerador, sem pit stop, sem paradas, sem férias, sem revisão de saúde, sem nada, e apenas vivi como se não houvesse o ontem e nem o amanhã. Eu, em momento nenhum,
parar para pensar em mim, em olhar para mim, em cuidar de mim. Sei apenas que meu corpo quase sempre doía. Nunca conseguia usar um salto com mais de 3 ou 4 centímetros e olhe lá. Porque meus pés doíam muito. Meus pés doíam demais. Era uma dor insuportável. E eu só pensava em trabalho, 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 trabalho. Tinha 3 filhos. Sim, tinha meu esposo. Mas mãe sempre será mãe, independente das situações. E minha vida foi assim uma pista de corrida, sem paradas, sem descanso, sem reta final, sem bandeiradas, apenas segui. Apenas olhei para frente e segui. Não queria e nem tinha tempo, ou não me dava tempo de olhar para trás. O que houve antes de julho de agosto de 2017? Houve também abusos através de palavras e gestos ofensivos e vindo justamente de pessoas que você não esperava, de pessoas que você não espera, de pessoas que você tem ali um laço sanguíneo ou um laço amoroso. Porque no final a dor será a mesma. Altos e baixos no casamento. E por fim, em 2013, a viuvez, somada a um massacre emocional e psicológico que passei, considerando 2007 até 2015. Aliás, melhor dizendo, até 2015. Isso mesmo. Eu vou apenas me ceder o direito de não citar pessoas. Eu tinha um defeito. Talvez você também tenha esse defeito. O defeito de não saber não. E dizer sim para todo mundo. E o defeito de dizer sim quando era para ter dito não. Tudo isso foi enchendo o copo. Em fevereiro de 2017, eu fui diagnosticada com hipotiroidismo. Em março, eu, pela primeira vez, percebi um grave estado de
procrastinação no meu dia a dia. Ficar no meu quarto já era mais agradável, com a janela fechada, com a porta fechada. E aí veio a psicóloga que meus filhos correram, providenciaram e me levaram. A depressão piorou um pouco. E já acompanhada da psicóloga, logo em abril seguinte, eu fiz a primeira crise de pânico a caminho do trabalho, a caminho do colégio que eu dava aula. E foi horroroso, porque você não sabe o que está acontecendo com você, você não sabe o que está acontecendo, parece que o seu cérebro despeja uma química no seu organismo que você reage de forma tão estranha, a impressão que ia me atacar, que ia me agredir, que, enfim, era uma coisa de louco. E sim, eu pensei que eu estava ficando doida. Porque nós pensamos assim. A gente não sabe. Até então você era uma pessoa normal. Você trabalhava, você fazia tudo, de repente começa a acontecer um monte de coisa na sua vida que começa a te tirar do eixo, começa a te tirar do prumo, te coloca uma curva na sua vida, né? E você começa a se assustar, e assim eu fui me assustando. Essa psicóloga, ela me acompanha até hoje, tá? E foi por isso que no vídeo anterior eu falei para vocês, sem um apoio psicológico é impossível você achar o caminho de saída. Não é nem um caminho de volta, é o caminho de saída. Havia coisas engasgadas aqui dentro de mim, coisas atravessadas aqui, coisas guardadas aqui, coisas guardadas, coisas que parece que eu ficava revivendo mentalmente aquilo. E que sem esse profissional médico, sem o psicólogo, sem a psicóloga, no meu caso psicóloga, eu não sei como teria sido. Com certeza muito mais difícil, muito mais difícil. Mas somando tudo isso que eu já falei, né, a crise de fibromialgia, ela chegou literalmente me arrebentando. E por que me arrebentando? Porque foi através de uma matéria de jornal que eu vi na TV, que me fez olhar para trás, que me fez dar aquela olhadinha que eu não deveria ter feito. Mas eu não tive escolha neste momento, porque aquela matéria de jornal, ela startou. Ela foi o primeiro, o maior e o pior gatilho que eu tive da fibromialgia. Tive muitas crises depois, momentos muito ruins. Mas essa primeira crise
aonde fui parar no hospital. Como eu falei no começo desse vídeo, foi a pior delas. Com certeza foi a pior delas. Eu já achei que esta porta estava fechada. Eu não fazia a mínima ideia de que ela continuava escancarada. Sim, ela estava escancarada aqui dentro de mim, aqui dentro. Eu só me recusava a olhar para ela, eu não queria olhar, eu não tinha tempo para olhar, não me fazia bem olhar, então eu não olhava. E assim eu passei anos, e foi só se transformando numa pilha de livros ou um copo gigante aonde foi pingando, ano a ano. Até que a última gota, que foi esta reportagem, esta matéria de jornal, me levou a um leito de hospital por 25 dias. Entre assistir essa matéria de jornal e essa internação, foram apenas 2 semanas. Tamanho foi o choque emocional que eu tive. Foram apenas 2 semanas. Mas não esqueça, eu não posso esquecer disso. Se você é fibromialgico, se você se interessa por esse tema, se tem alguém na sua família que sofre com fibromialgia, se você tem um amigo que sofre com fibromialgia, traga ele para cá. Vem comigo. Vem pra gente. Entra aqui pro canal, se inscreva. Aqui embaixo, ó. Tá escrito aí, ó. Inscreva-se, é só curtir, você não vai pagar nada. Curte também, aquele like também. Comenta, seu comentário então é super importante nesse tema. O seu comentário é muito importante nesse tema. Porque ele vai, inclusive, abrir leques para que a gente traga assuntos aqui para ser discutido, para ser abordado. Então não esqueça, deixe seu comentário, ele é importante, não? E entenda, você fazendo isso, você vai estar ajudando outras pessoas. Porque assim o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele vai levar, ele vai mandar esse material, esse vídeo para outras pessoas que estão neste momento pesquisando esse tema. Então não esqueça, sim, eu vou pedir, eu vou insistir. Se inscreva, não esqueça de se inscrever. Curta, compartilhe em suas redes sociais, em seus grupos, no WhatsApp. Manda, fala, olha, vamos acompanhar aqui, porque aqui é tete a tete, é paciente como a gente. Como eu falei, médico, você já tem, certamente, pelo menos eu deveria ter. Mas, se não tiver, a partir daqui você vai entender que você precisa ter. Além das alternativas de terapias que a gente vai estar falando. Além das coisas que vamos estar praticando. Por experiência minha, experiência própria, ao qual eu fui descobrindo que essas experiências reduziam a minha dor.
Então não se esqueça, mande, compartilhe. É um assunto importante, é um assunto de saúde pública, é um assunto que envolve muita coisa. Neste momento você pode ter alguém dentro de sua casa com depressão, porque ela está com fibromialgia e ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Então, o seu engajamento é sim muito importante. Não se esqueça disso. E lembre-se, quem tem dor tem pressa. Mas a vida após a fibromialgia, e este canal aqui é Fibromialgia Vida Funcional, tem a finalidade de tirar você da cama, tirar você do quarto, tirar você aí desse cantinho de ficar sentada, tirar você do setor das reclamações e passar você para o setor das atuações. Falar para você que você tem que ser o autor e ator da sua vida dentro desse quadro de fibromialgia. Você tira ela de dentro de você e não fica você dentro dela. É essa a nossa finalidade. Por isso, eu volto a perguntar: você já fechou suas portas do passado ou do presente? Você já parou de olhar para essas portas? Se não, está na hora de procurar. Está na hora de correr para não passar pelo que eu passei. A fibromialgia, ela pode levar entre 10 e 20 anos para ser devidamente diagnosticada. Você imagina uma pessoa levando esse tempo todo para receber um diagnóstico. E em casa as críticas, muitas vezes do próprio marido, da mãe, do pai, do irmão. Você é preguiçosa, você não quer fazer nada, você conversa fiada. Eu vejo muito esse tipo de depoimento em grupos de Facebook. E é por isso que eu falo, convide seu familiar. Não só para assistir aqui, mas para ir aos seus médicos com você. É muito importante. O meu caminho, ele foi abrupto. Sim, foi abrupto. Mas a minha jornada em direção ao diagnóstico foi mais curto. Por ironia do destino, a psicóloga que me acompanha também sofre com a síndrome da fibromialgia e igualmente a mim com baixa resistência ao calor. Então, por ironia do destino e para minha sorte, ela rapidamente detectou os sintomas e daí até chegar a um diagnóstico, o espaço foi bem mais curto. Porque ela já sabia, né? Ela já conhecia o caminho das pedras. Ela já sabia aonde me levar. E para quais médicos me orientar. Então isso foi muito importante.
ter um profissional médico na sua vida, neste quadro, é extremamente importante. E o psicólogo, eu volto a afirmar, ele é importante porque ele é aquela pessoa que ele vai ter a percepção da sua necessidade e vai começar a te encaminhar para aquilo que for necessário para você. O caminho das pedras em direção ao diagnóstico será o nosso próximo tema do próximo vídeo. Eu quero conhecer também a sua história. Sinta-se à vontade para me contar. Mande para mim. Mande para o e-mail fibromialgia@gmail.com. Me conte sua história. Eu quero conhecer você. Fale com a gente. Divida a sua história com a gente. É sempre importante. Vamos primeiro nos conhecendo devagar. Vamos interagindo. Vamos compartilhando nossas histórias de lutas, de vitórias. E essa fase aqui do canal é necessário para que nós, portadores da síndrome fibromialgica, possamos ter uma vida funcional depois. E teremos. Eu te garanto. Teremos. Vida funcional. Uma vida que funciona. Uma vida fora da cama. Uma vida fora das crises de 4 meses, de 3 meses, de 2 meses. Uma vida onde você pode se divertir, passear, namorar, se divertir com os filhos. Sim, é possível. Continue nos acompanhando aqui no canal. Continue nos seguindo, nos indicando, se inscrevendo. Fibromialgia, vida funcional. Porque tenha certeza, há vida após a fibromialgia. Já fez a sua inscrição? Cadê seu like? Já compartilhou? Tá bom. Então, vem comigo, continua comigo, porque é aqui que a nossa batalha vai continuar. Juntinhos, unidos somos mais fortes. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês, pelo carinho, pelo prestígio, e tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha. Beijo!